Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de transfusão sanguínea com o nosso convidado, Dr. Daniel Teles Gaudiano, biomédico formado pela Universidade de Franca e também especialista em hemoterapia. Dr. Daniel, prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, é um prazer estar aqui com você também, Luciano. Ô Daniel, já que o assunto é transfusão sanguínea, vamos explicar então o que vem a ser a transfusão sanguínea? Vamos lá. A transfusão sanguínea ela segue um ciclo, tá? Que vem desde a doação de sangue até a instalação do sangue numa pessoa que vem a receber. Então, para a gente ter uma transfusão, nós necessitamos da doação, tá? Então, a pessoa tem que ir lá doar o sangue, a gente faz uma análise naquele sangue, faz testes de compatibilidade naquele sangue numa pessoa que vem a recebê-lo e fazemos a transfusão, que é a instalação nesse sangue na pessoa que necessita. Ô Daniel, você está falando que a pessoa vai e doa o sangue. Qualquer pessoa pode fazer a doação de sangue? Olha, desde que ela esteja em algumas compatibilidades, ela pode sim. Desde que ela tenha entre 18 e 65 anos, esteja em boa condição de saúde, não esteja fazendo nenhum tipo de tratamento médico, tá? Tenha dormido bem à noite, não pode estar tomando nenhum tipo de medicação e comparecer a um banco de sangue portando um documento com foto. E provavelmente deve ter alguma autorização, alguma coisa que essa pessoa deve fornecer para o banco de sangue, né? Sim, lá a partir do momento que ela entra no banco de sangue, a gente faz um cadastro onde a gente absorve todos os dados dela. Depois disso ela passa por uma entrevista, tal qual a gente faz perguntas a nível de relacionamento tanto médico quanto social daquela pessoa. Depois ela é indicada a coleta. E essa doação de sangue, a pessoa que doa o sangue recebe alguma coisa por isso, Daniel? Não. O primeiro parágrafo da legislação que rege o banco de sangue diz que a doação de sangue no Brasil ela é voluntária. Não pode ser feito nenhum tipo de remuneração com a doação. Com a doação. Mas para quem está recebendo o sangue, então é justo, né? Acho que é importante a gente explicar para os nossos telespectadores, porque às vezes a pessoa que está recebendo o sangue fala, eu paguei para receber um sangue. Mas são feitos vários testes nesse sangue. Você podia explicar para a gente, Sim, Daniel? São feitos testes de HIV, hepatite, sífilis, chagas, compatibilidade sanguínea, tem o custo da bolsa. Uma bolsa de sangue ela tem vários custos, tá? Então, a nível de transfusão, o sangue não tem preço. O que é cobrado são os exames que é feito na bolsa. Então, deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, que o sangue, né, que é analisado, então são feitos vários testes, né, Daniel? Sim. E esses testes são caros, são exames caros que realmente tem que repassar para quem está recebendo o sangue. Uma bolsa de sangue não tem custo, tá? O custo são os exames que são feitos nela. Ô Daniel, para doar sangue, por exemplo, a pessoa tem alguma contraindicação, assim, alguma doença prévia que a pessoa já teve e que é contraindicado doar esse sangue? Sim, as pessoas que tiveram hepatite, malária, doença de Chagas, HIV ou alguma hepatite C ou outra doença sexualmente transmissível não é indicada para estar fazendo a doação. Ô Daniel, uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Às vezes assim, é lógico, equivocadamente, né? As pessoas doar sangue engorda, emagrece, tem alguma coisa a ver isso, Daniel? De forma alguma. Doar sangue não engorda, não emagrece. Se a pessoa quiser doar uma vez, ela não precisa doar nunca mais. Tá? Que história afina o sangue, engrossa o sangue. É uma pergunta também que o pessoal costuma fazer, tá? né? Engrossa o sangue, afina o sangue. Então é tudo mito. Não, a doação de sangue ela tem que ser um ato de caridade, de vontade e de cidadania da própria pessoa. Ô Daniel, e doar sangue? Também eu já ouvi em outras épocas, né? A pessoa perguntar, doar sangue vicia? O que você fala sobre isso? De forma nenhuma, doar sangue não vicia. Tá? O viciar vem do ato de ajudar o próximo. Se a gente pensar que a gente não vai criar o vício, nós vamos ajudar o outro, isso sim seria um bom vício. Um vício de ajudar o próximo, né? Ô Daniel, eu já ouvi também pessoas que já fizeram tatuagem, né? E gostariam de ser doadores de sangue. Há alguma contraindicação na pessoa que fez alguma tatuagem doar o sangue? Olha, pessoas que fazem tatuagem e piercing é indicado pela legislação que depois de um ano que tenha feito a tatuagem ou piercing pode sim fazer a doação. Quer dizer que não há contraindicação, não há contraindicação. Exceto antes de um ano. Exceto depois de um ano que fez a tatuagem ou piercing pode doar. Antes desse período não pode. Tá, que de repente numa dessa pode ter contaminado alguma coisa e a pessoa ter algum tipo de doença e passar para quem está recebendo esse sangue. Não é isso, Daniel? Isso. Ô Daniel,
Tem algum substituto, por exemplo, a pessoa está doando sangue, mas vamos pensar que não tem o sangue. Tem algum substituto para esse sangue, Daniel? Não, não há substituição do sangue, tá? Como algumas literaturas dizem que até existe, mas estão tentando ainda criar o sangue sintético. Mas hoje o sangue é insubstituível. Ou seja, o sangue é o sangue, não tem substituto para ele, né, Daniel? Ô, Daniel, e falar em sangue, o que é o sangue universal? Vamos explicar para os nossos telespectadores, né? O sangue universal é aquele que pode ser transfundido, recebido por qualquer pessoa, tá? De qualquer outro tipo sanguíneo. Então a gente chama de doador universal aquele que é O negativo. Porque qualquer tipo sanguíneo pode estar recebendo esse tipo. O A positivo, o B positivo, o AB positivo, o O positivo, o A negativo, o B negativo, o AB negativo e o O negativo. Então, os 8 tipos podem estar recebendo esse tipo de sangue. Então, só para frisar para os nossos telespectadores, o doador universal, então, seria qual tipo de sangue? O O negativo. O O negativo. Isso. Então, pensar, né? A pessoa às vezes está em casa, eu acho que é um gesto nobre, né? Fazer uma doação de sangue, quem tem o sangue. Ô, Daniel, e por falar em sangue universal, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é feito com o sangue que é doado. Só que antes nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando sobre transfusão sanguínea com o Dr. Daniel Gaudiano. Então, no último bloco, Daniel, eu perguntei para você o que é feito, né, com o sangue que é doado. O que é feito com ele? Bom, o sangue que é doado, a partir do momento que a pessoa doa uma bolsa de sangue, que tem média de 450 ml, tá? Esse sangue a gente passa por um processo de fracionamento. O que é isso? De divisão desse sangue. Então a gente separa os componentes do sangue. A gente divide esse sangue em concentrado de hemácia, plasma fresco congelado e o concentrado de plaquetas. Tá? Então uma pessoa ela pode salvar até 3 vidas com a doação de sangue. Então esses 3 hemocomponentes fracionados, eles são destinados a uma sala ao qual fica guardando o resultado dos exames que são feitos nesse sangue. Assim que os resultados dos exames desse sangue saem para a gente disponibiliza esse sangue para uso. Ô Daniel, o que vem a ser um sangue raro? Um sangue raro, como nós falamos, nós temos vários tipos sanguíneos. Porém, a gente tem além do sistema ABO e RH, que são os mais comuns e que todo mundo conhece, existem vários outros tipos, vários outros sistemas sanguíneos. Então, sangue raro é um sangue que ele é negativo para muitos desses sistemas sanguíneos que existem. Então, a compatibilidade dele é mais difícil. Então, esse tipo de sangue é considerado um sangue raro. Esse sangue raro, quando uma pessoa é sangue raro, nós temos que coletar o sangue dela com outro tipo de anticoagulante específico, tá? E congelar esse sangue para ter uma validade maior em caso dessa pessoa necessitar de transfusão. Ô Daniel, então, aproveitando que você falou em congelar o sangue, todo sangue que é coletado, que é recebido como doação, o que é feito com ele? Ele é congelado, então todos, independente de quando vai ser usado, ele é congelado, a não ser que vai ser usado de imediato após os testes que são feitos, né, realizados? Não. Cada hemocomponente ele tem uma forma de estocagem, tá? Então, o concentrado de hemácias, que são as células vermelhas do sangue, ela é guardada num freezer, numa temperatura média de 4 a 6 graus Celsius e fica lá armazenada por um período de 35 dias. O plasma fresco congelado, como o nome já fala, ele é congelado, ele fica armazenado a uma temperatura média de menos 20 graus Celsius e ele tem validade de 1 ano. A plaqueta, tá? Ela fica sobre homogeneização constante, a temperatura ambiente de 20 graus e ela tem validade de 5 dias. Ah, tá. Então depende do componente, Sim, um prazo de validade. Tem prazo de validade e uma forma de estocagem. Ô Daniel, para doar sangue tem algum peso mínimo estipulado ou independe, a pessoa sendo adulto ou maior de 18 anos pode ser um doador? Então ela tem que ter realmente acima de 18 anos, tá? E até 65 e um peso superior a 50 quilos. Então, pessoa que tem peso acima de 50 quilos, então pode ser um doador, né? Sim. E podendo salvar muitas vidas por aí, né, Daniel? Sim, com certeza. Ô, Daniel, você comentou que quem teve hepatite é contraindicado. E quem tomou a vacina da hepatite, ele pode doar o sangue ou não? Pode, porque a partir de 1 mês depois da última dose da terceira da hepatite B, a pessoa pode sim estar fazendo a doação de sangue. Ô, Daniel, tem muitos mitos, né, a respeito de transfusão sanguínea.
A mulher, na época da menstruação, ela pode doar sangue? Olha, ela pode sim, tudo depende de qual é a periodicidade da menstruação dela. Por isso que a gente faz um exame prévio, que é o hematócrito, que é para ver a porcentagem de glóbulos vermelhos que essa pessoa tem disponível no sangue. Se o hematócrito dela estiver dentro do padrão normal, ela pode sim estar fazendo a doação. Ou seja, porque tem mulheres que têm uma perda de sangue muito grande, né, durante o período menstrual. Então, quer dizer, esse hematócrito é para ver se a mulher tem alguma anemia, alguma coisa, se perdeu muito, né, durante a menstruação, durante o período menstrual. A gente contraindica em pelo menos 10 a 12 dias. Ô Daniel, uma pergunta que a gente sempre ouve também, doar sangue dói? De jeito nenhum. É uma picada de uma agulha, a agulha é um pouco mais calibrosa sim, porém a dor é a mesma dor que sente numa picada de agulha de um exame laboratorial. E deixa eu te perguntar, uma pessoa que não sabe que tem anemia e quer doar um sangue, ela pode se candidatar? Sim, ela pode se candidatar. Por isso que a gente faz esse exame prévio que a gente falou anteriormente, que é o hematócrito, para detectar antes da doação se a pessoa tem ou não anemia. E há o risco da pessoa que está recebendo sangue ser transmitido para essa pessoa algum tipo de doença? Ou nesses exames que são feitos, né, na análise do sangue, já descarta todos esses? Olha, nós não podemos descartar 100% da pessoa ser infectada com algum tipo de patologia, tá? Porque a gente tem um período chamado de janela imunológica, que é um período pequeno, que pode ser que o doador tenha se infectado, nós não tenhamos detectado isso nos nossos exames e pode passar para a pessoa. Porém, hoje, o nosso índice de soroconversão, que é o que a gente chama de uma pessoa que era sorologia negativa, passa a se tornar sorologia positiva numa próxima doação, é menor que 0,5%. O Daniel também tem uma pergunta que é dúvida acho que de todo mundo. Uma pessoa que tem sangue, por exemplo, A positivo, vai doar sangue para outra pessoa que tem A positivo, ou um doador universal mesmo. Não quer dizer que essa pessoa possa receber aquele mesmo tipo de sangue. Não. São feitos alguns exames, inclusive, tem exame específico para isso, né? Nós temos os testes que a gente faz para uma transfusão, tá? Chamado de testes pré-transfusionais. O que são esses testes? A gente faz uma análise do sangue da pessoa que está doando e da pessoa que está recebendo, para ver se há compatibilidade desse sangue. Tá? Se há compatibilidade, esse sangue é liberado para a pessoa que vem a receber. Se não há compatibilidade, esse sangue não é liberado. Ou seja, mesmo sendo um doador universal ou o mesmo tipo da pessoa que vai receber o sangue, pode não ser compatível. Pode ser, não pode ser compatível. Quanto tempo dura uma doação de sangue? Bom, a doação de sangue, o ciclo da doação de sangue entre o cadastro e até a liberação na sala de lanche dura no máximo 40 minutos. Então é muito rápido, né? A gente pede até para quem está nos assistindo que faça a sua doação de sangue, se é de vontade, né, doutor Daniel? Com certeza. Ô Daniel, e uma pergunta eu quero fazer para você, quanto tempo o organismo leva para repor após uma doação? Só que antes disso nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje estamos conversando com o Dr. Daniel Gaudiano, biomédico, a respeito de transfusão sanguínea. Agora há pouco te perguntei, quanto tempo leva o organismo para repor este sangue após uma doação de sangue? Bom, se a pessoa toma bastante líquido, no mesmo dia que ela fez a doação, o organismo repõe. Mas em células, tá? Isso em volume no mesmo dia. Em células, o organismo demora pelo menos 60 dias para estar produzindo novamente essas células que foram perdidas. Porém, a gente cria um intervalo de doação de sangue. Homem pode estar doando sangue de 2 em 2 meses e mulher de 3 em 3 meses. Tá? A mulher tem um intervalo maior porque tem o ciclo menstrual. Então, quer dizer, ocorre aquela perda, então tem que esperar um pouquinho mais. Por isso que a gente dá um intervalo maior. Então seriam 2 e 3 meses, mais ou menos, a média de intervalo para as doações. Isso. Ô Daniel, quem está fazendo regime para emagrecer, pode doar sangue? Olha, se a pessoa tiver com hematócrito normal e ela não estiver tomando nenhum tipo de medicamento, ela pode sim estar fazendo doação de sangue. E quem faz tratamento homeopático, pode doar sangue? Tratamento homeopático, dependendo da forma do tratamento, pode sim. Pode ser feito, não há problema. Não. E a grávida?
A grávida pode doar sangue? De forma alguma. Ela tem que guardar o sangue dela para o bebê dela. Então, todos os nutrientes, tudo que o organismo dela produz, ela tem que deixar para o bebê dela. Então, depois que ela terminar de amamentar, passados 6 meses, ela pode ir lá fazer a doação de sangue. Mas, ao contrário, ela pode receber o sangue? Sim. Ou por estar grávida não pode? Não, se houver necessidade, pode sim receber sangue. Né? E deve, né? Sim. Até um tempo atrás, a gente ouvia falar em jejum para doar sangue, ou para tirar sangue, ou para fazer exames. Para doar sangue, é necessário jejum? De forma nenhuma. Os exames que a gente faz, eles não necessitam de jejum. Muito pelo contrário, a gente pré-indica que a pessoa vai tomar do café da manhã reforçado para que não tenha perigo dela passar mal durante a coleta. Como é que essa pessoa fica durante a doação de sangue? Ela fica deitada, tem uma cadeira especial, fica numa poltrona? Bom, nós temos de uma maneira geral. Nós temos uma poltrona especial, tá? A sala é climatizada, numa temperatura média de 20 graus Celsius. A cadeira é especial, para caso a pessoa passe mal, a gente consiga pôr a pessoa em posição de Trendelenburg, tá? Então de perna para cima e de cabeça para baixo, para oxigenar mais o cérebro. Então, por isso que a gente precisa dessa cadeira especial para coleta. Isso, explicando para os nossos telespectadores a posição de Trendelenburg, né? A pessoa com a perna elevada e a cabeça mais baixa que as pernas, né? E quem está gripado, pode doar sangue? Bom, quem tiver gripado, a gente estamos nessa surto de gripe. Pois é, vem a gripe suína, né? De forma nenhuma então, pode estar doando sangue. Então, a gente espera passar 7 dias que a pessoa que interrompeu o período de gripe para poder estar fazendo a doação. Então, e quem tem diabetes? Diabetes também não pode. É contraindicado a pessoa que é diabética fazer uma doação de sangue? Sim, porque ela tem uma facilidade maior em perder sangue, né? Então a gente evita estar colhendo dessa pessoa o sangue. Daniel, como sempre, a gente tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores, umas perguntas de rua. Então, poderíamos colocar para você respondê-las? Claro, vai ser um prazer. Jean, vamos. Olá, doutor Luciano. Olá, doutor Daniel. Bom, o tema dessa semana é transfusão de sangue, um tema que realmente causa medo nas pessoas, tanto na doação quanto na transfusão. E é por isso que eu estou aqui hoje para perguntar para elas o que elas têm de dúvidas quanto a esse assunto. Vamos lá? Doutor Daniel, gostaria de saber se já existe a autotransfusão de sangue. Bom, Alan, a autotransfusão de sangue, ela existe. Hoje a gente tem 2 tipos de autotransfusão, tá? A autotransfusão que existe, que a gente faz, é aquela transfusão que a pessoa está no período ela vai fazer uma cirurgia e ela quer, 30 dias antes da cirurgia dela, reservar um sangue para ela. Então, com a indicação do médico dela, tá? É retirado o sangue dela, a gente estoca aquele sangue, é feito todos os exames sorológicos naquele sangue e durante a cirurgia, caso essa pessoa necessite do sangue, é transfundido o sangue dela mesma no organismo dela. Então a gente caracteriza como autotransfusão a nível de hemoterapia esse tipo de tratamento. E você falou que tinha 2 tipos, né, de autotransfusão. Sim. Então seria a reserva do sangue da própria pessoa para ela mesma, né? E existe aquele outro tipo de autotransfusão que é retirar sangue venoso e infundir de outra forma, de origem muscular. Agora isso já é uma outra especialidade, que não é hemoterapia. Tá, e só assim, por curiosidade, e por que a pessoa faria isso, Daniel? Bom, isso é conforme a indicação do médico dela, se ele acha indicado, tá? Ele faz esse tipo de tratamento. Tá. Então, uma pergunta, uma curiosidade. Uma pessoa que está reservando um sangue. Sim. São feitos todos os exames também, hepatite, enfim, doença de Chagas, né? E a gente passa o resultado para ela. Caso tenha uma sorologia positiva é isso que eu ia te perguntar, dela mesmo. A gente convoca ela e fala que ela tem uma sorologia positiva, tá? E que ela vai ter que assinar um termo, que ela está ciente que ela tem, que se ela precisar receber, ela está recebendo o sangue dela mesmo com sorologia positiva. Tá, ok. Tem mais alguma pergunta, Jean? Doutor Daniel, como é feita a coleta de sangue? Bom, Rubens, a coleta de sangue ela é feita de forma bem simples. Ela não dura mais que 15 minutos, a pessoa senta na cadeira, tá? Ali ela fica numa posição confortável, a gente retira em média 450 ml do sangue dela e depois que a gente retira esse sangue, a gente vai todo pelo processo de estocagem dele mesmo. Ok. Mais uma pergunta?
quanto tempo demora uma transfusão de sangue? Bom, a transfusão de sangue, tá, ela demora em média 4 horas cada hemocomponente, tá? Isso vai variar. No caso do concentrado de hemácia, ele pode demorar no máximo 4 horas para uma transfusão. Tá? O concentrado de plaquetas, a gente fala de 10 a 30 minutos cada transfusão de cada plaqueta. E o plasma, de 2 a 4 horas a transfusão. Então é bom salientar, só para quem está nos ouvindo, esse tempo que você disse de 4 horas é para quem está recebendo sangue, não para a transfusão. E não a doação. É, porque senão a pessoa vai falar, puxa, eu vou ficar deitado lá 4 horas, não, né? Acabou com o sangue do corpo. A transfusão é uma pessoa que necessite do sangue e está recebendo esse sangue. E não a doação. A doação ela demora no máximo o ciclo total, entre o cadastro e a saída dela, o lanche que ela vai tomar, no máximo 40 minutos. Vamos para a próxima pergunta. Doutor Daniel, queria saber se a pessoa que está recebendo a transfusão de sangue está totalmente segura. Bom, Fábio, a transfusão de sangue ela é 100% segura porque todos os itens que nós utilizamos para fazer a coleta são todos descartáveis, tá? E nosso processo de armazenamento ele é seguindo todas as normas da legislação que rege banco de sangue. Mais uma pergunta? Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. A primeira é por que essa dificuldade em doar sangue aqui em Poços de Caldas? Quando é que a gente vai ter um hemocentro? Quando que inaugura o hemocentro? E a segunda, uma bolsa de doação de sangue salva quantas vidas? Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Bom, a primeira pergunta eu não vou saber te responder. Você vai ter que cobrar as autoridades locais, que eles vão saber te responder quando vai estar inaugurando o hemocentro aqui de Poços de Caldas. A segunda é que uma doação de sangue ela pode salvar até de 3 a 4 vidas uma única doação de sangue. Só explicando para os nossos telespectadores, né? O doutor Daniel respondeu para cobrar das autoridades locais, porque o doutor Daniel ele tem um banco de sangue em São João da Boa Vista, também com filial em Jundiaí, não é isso, Daniel? Isso. Então, o Daniel não é daqui de Poços de Caldas, então fica difícil responder alguma coisa. Daniel, infelizmente chegamos então ao final de mais um programa e eu gostaria de agradecer a sua presença, deixar o programa à sua disposição. Bom, Luciano, é um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com a população de Poços de Caldas e região e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado pela presença. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.